Vamos falar de futuro. E todos nós temos um futuro. Por mais que a gente não pense nele, por mais que nós não queiramos adotá-lo como algo importante, nós temos um futuro. Aí há algo muito importante que nós devemos lembrar sempre. Esse futuro vai depender principalmente ou basicamente do nosso presente. Porque não há futuro sem o presente. Isso é tão óbvio, tão lógico, que seria impossível não pensar dessa forma. Hoje eu vi um vídeo, aliás, na verdade vi dois, me chamou muito a atenção com relação ao futuro. E quando a gente pensa com relação ao futuro, principalmente o futuro do lugar onde nós moramos, dessa terra, desse país, enfim, desse mundo que nós vivemos, nós vemos que muitas coisas elas vão se delineando, elas vão se mostrando e elas são fruto de tudo aquilo que nós, de uma forma ou outra, mantivemos. Nessa reportagem é tão claro que aqueles que não trabalharem para que as suas empresas, os seus comércios, enfim, as suas atividades estejam, de alguma maneira, tratando bem aqueles que lá estão trabalhando, elas estão condenadas ao fracasso. A gente já sabe disso há muito tempo. Mas o desespero, de uma maneira geral, faz com que muitos se abracem a essa única possibilidade de um ganho, muito pequeno por sinal, para poder subsistir. Essa é a palavra, subsistir. É algo muito parecido com sobreviver. Subsistir pressupõe que nós estamos tentando existir. E essa nossa existência, ela deveria ser, no mínimo, uma existência que nos trouxesse momentos também de luz, de conforto, de reflexão, mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente deixa que a vida siga o seu curso natural e nos moldamos aquilo que está lá ao nosso lado, como se fosse a única possibilidade que nós temos. É tão interessante quando a gente olha para os jovens, que olha para os seus pais e estes, por sua vez, já estão em uma roda viva que não sai do mesmo círculo, que não tem como escapar. Aquela do trabalho, casa, trabalho e talvez no domingo alguma atividade. Não há nesse momento, não há dentro dessa história que nós estamos contando, da casa, trabalho, casa, um momento em que se possa dizer eu, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gostaria de fazer. Porque para que a gente possa realmente conseguir alguma coisa no futuro, necessário se faz que eu possa ter em mente algo muito claro e trabalhar para que isso aconteça dentro do prazo, que nem sempre será um prazo exíguo, nem será um prazo tão longo assim, mas que seja um prazo, que eu tenha essa clareza em mim de que eu devo trabalhar para que aquilo que eu desejo aconteça e fazer com que isso aconteça. Talvez eu não consiga fazer tudo de uma vez só, mas eu posso começar a fazer. E se eu começar a fazer alguma coisa nesse sentido, por que eu não poderia ser agraciado com isso que eu quero, com aquilo que eu penso? Se a gente pensar de uma maneira geral hoje em dia, eu diria, e eu me incluo no meio, porque não, né? Eu não sou influenciador, eu tenho um canal, esse que você está vendo aqui, mas a grande maioria das coisas, ou das pessoas que a gente vê, a grande maioria, não todos, tá? Das pessoas que nós vemos através da internet, das redes sociais, elas falam mais do mesmo, elas falam coisas que elas são totalmente dispensáveis. Eu sei que você poderá estar pensando que eu sou deles. Eu sou. Eu estou dizendo aquilo que eu penso. Se isso de alguma forma vai trazer algum benefício para você, que bom. Se não, simplesmente deleta, simplesmente não olhe. É assim de simples. Mas por que eu digo isso?
Porque nessa mesmice que a gente tem, eu chego à conclusão que nós, de uma maneira geral, nos identificamos muito com aquilo que se parece conosco, como se fosse uma versão nossa, uma versão de tudo aquilo que nós somos, não do que queremos ser, mas somos, mas que, entre aspas, deu certo. Deu certo porque ele tem pessoas que os seguem, como eu, por exemplo, como você, e olha lá naquele, por que não dizer assim, naquele onde estão todos, naquele panteão, onde estão todos aqueles que você segue, e você vai ver que a grande maioria deles não traz nada novo para você, não agrega absolutamente nada. Ele simplesmente mostra o que é a suposta vida boa para ele, e você fica lá olhando e desejando aquilo para você. Não há nada de ruim em desejar, não, absolutamente não, mas existe algo muito nocivo, que é você ficar desejando aquilo que aquele outro tão semelhante a você logrou graças a você, graças à sua audiência, e ele mostra como sendo uma coisa natural para ele. E você olha e você admira aquilo porque ele se parece muito com você. Nós saímos de um momento nessa nossa história em que nós olhávamos com admiração seres extremamente beneficiados pelo intelecto, pessoas que traziam e agregavam muito à nossa civilização. Hoje temos o canal aberto para muitas pessoas que falam e não dizem nada. Como eu, você vai dizer, sim, como eu, por exemplo. E o que nós conseguimos com isso? Nada, absolutamente nada. Conseguimos perder nosso tempo. Eu talvez perdendo meu tempo falando disso, e você perdendo, se é que você vai perder o seu tempo ouvindo essas coisas. Mas todos nós deveríamos começar a olhar as coisas com outros olhos, não esses olhos que estão simplesmente perscrutando algo que não vai nos trazer nada. Eu não vou aprender nada com eles, nem a sonhar eu vou aprender, porque já eu mesmo sepultei as minhas possibilidades de sonho, quando ao invés de desejar algo que eu não sou, desejar algo que eu não tenho ainda, no sentido não material, mas no sentido de uma realização dentro de cada um, de um conhecimento que eu não tenho, eu simplesmente esmoreço e fico pensando naquilo que enche os meus olhos, como uma vitrine cheia de doces, por exemplo, para aqueles que gostam de doces. E assim a gente vai perdendo o nosso tempo. E o pior, dando um péssimo exemplo para nós, para os nossos, para aqueles que lá estão olhando para nós como um exemplo a ser seguido. Filhos, que eu acho que hoje em dia eles olham para os pais de um modo geral e dizem, eu não quero ser como ele. Mas também não sei como quero ser, porque careço de exemplos maravilhosos a serem seguidos. Porque estes exemplos daqueles outros que, entre aspas, deram certo, porque tem visibilidade, porque tem dinheiro entrando na conta em razão de você que os assiste, você que é tão igual, eles têm um tempo, têm uma vida curta na mídia, não vai demorar muito, porque haverá um momento em que nós começaremos a abrir os olhos e veremos que todos esses seres, essas estrelas não cadentes, decadentes que existem, ou que talvez nunca deveriam ter sido, estão lá simplesmente não porque tem luz, mas porque nós colocamos lá para que ver se elas poderiam realmente brilhar e por quanto tempo. Nós sabemos. Meus caros, o futuro depende de cada um de nós. É difícil entender isso, para muitos é difícil, mas principalmente para muitos que têm muito, mas muito medo de dar um passo adiante, que tem muito medo de acreditar em si mesmo, que tem muito medo de entrar numa zona que possa permitir avanços, porque ele tem medo de que aquilo lhe cause um estrago do qual ele não saberá como se livrar.
Nós estamos vivendo um momento do fast food emocional, eu diria. Por quê? Porque muitas coisas elas chegam, nos apetecem, nos ludibriam e depois nós largamos, porque elas já não nos trazem nenhum prazer e queremos outras diferentes, mas todas coisas banais, fugazes, coisas que chegam e vão e nunca vão me trazer absolutamente nada que eu possa dizer assim, isto é meu. Não. É como os dons que nós temos. Muitos têm o dom de desenhar, de cantar, de tocar algum instrumento, de pensar e poder dizer através das letras, ou enfim, das falas, seus pensamentos. Mas, se você não explora o que você tem, quem irá explorar? Se você não dá valor àquilo que você é, aquilo que você tem tão claro para ti, para muitos que te seguem, que te veem, que te olham, que te conhecem, para que serve aquilo? Para nada. Absolutamente nada. Que a gente possa olhar para o futuro e ter plena consciência de que esse futuro que eu vejo, ele depende só de mim, de mais ninguém. Depende da minha iniciativa em fazer algo, de sair de onde eu estou parado para poder ir a algum lugar que eu talvez não saiba ainda onde é, mas que eu sei que existe, porque muitos se passaram por lá, muitos que realmente são dignos de admiração, porque ao vê-los, ao ouvi-los, você vê que eles trazem alguma coisa nova para ti. Te trazem uma luz que você talvez não conseguiu encontrar em outros lugares. Te trazem uma reflexão que muitas vezes passou desapercebida. Mas você tem que se mostrar, não só para o mundo, para que o mundo possa te ver de alguma forma, mas mostre-se para você mesmo, para você se descobrir, ou melhor dizendo, autodescobrir, como sendo uma pessoa muito, muito, muito única, que merece tudo aquilo que deseja. Mas para que isso aconteça, é necessário que você deseje. Não fique na retórica, que você siga um pouco adiante e se dê conta que qualquer coisa que você fizer hoje, no seu presente, visando uma melhoria sua no futuro, será algo realmente que vai fazer muita diferença para você, e você vai ter sim a oportunidade de ver isso no momento oportuno. Que nós possamos abrir nossos olhos cada vez mais, não só os olhos da mente, esses olhos do corpo aqui, que coroam o nosso rosto, mas os olhos do Espírito, os olhos que existem em nós, que tudo vem, que tudo conseguem, de uma forma ou outra, observar, mas que por vezes, através das nossas mesmas teimosias, se negam a dizer que seja o nosso caminho. Porque o medo, esse medo daquilo que eu não sei, que é aquilo que eu não conheço, talvez seja o maior de todos os obstáculos que alguém poderia ter para poder continuar a sua caminhada vitoriosa. Uma vitória de si mesmo, para si mesmo. Uma vitória que não é aquela vitória de você ganhar uma corrida de Fórmula 1, uma coisa assim. É uma vitória muito maior. É a vitória de você saber que você conseguiu alguma coisa, que você fez algo, que esse algo vai te trazer benefícios maravilhosos para todo o sempre. E assim que deve ser. Que Deus ilumine você sempre. Graças a Deus.